Mateus capítulo 26, Evangelho de Mateus capítulo 26, a partir do versículo 6, o jantar em Betânia. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fei-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que fez para a memória sua. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Primeira coisa, não deixa ninguém se meter entre a tua oferta e Deus. Seja bem curto, grosso e direto, se alguém ousar se meter. Por que tu vai ofertar isso aí para a obra de Deus? É algo particular do meu coração, não quero comentar sobre isso. Porque ninguém anda na mesma fé. Ninguém anda no mesmo nível de espiritualidade. Não se deixa se meter na tua oferta para com o teu Deus. Não deixa ninguém se meter. O que tu fizer para Deus, faça com amor. O que tu der para a obra de Deus, dê por amor e não deixa ninguém se meter. Sabe por quê? Os discípulos, não foi ímpios não, os discípulos se meteram a repreender a mulher. Eles não esperaram nenhuma manifestação de Jesus, foram até ela. Por que este desperdício? Olha só que nível de espiritualidade tinha aqueles homens, e eles andavam com Jesus. É por isso que a Bíblia mostra que nem todo mundo que está na igreja vai ser arrebatado, nem todo mundo que está na igreja é crente, nem todo mundo que está na igreja é convertido, nem todo mundo que está na igreja está no mesmo nível de espiritualidade, ou tem a espiritualidade no mesmo nível de fé, ou tem a fé. Aqueles homens tinham que ficar no mínimo. Está em dúvida? Fique calado até o mestre se manifestar. Nesse caso aqui, peraí, por que essa mulher está fazendo isso? Ela está fazendo um ato que eles não fizeram. E eles se meteram para repreender. Jesus dá-lhes aquela bronca nele, catedrática. Olha, os pobres vocês têm sempre com vocês, a mim vocês nem sempre vão ter. Na hora, calou-se. Tu vê que ele não fala mais nada. O que ela está fazendo para o meu sepultamento. Olha só. Aparece o nome dessa mulher aqui. Mas o que ela fez, Jesus disse que iria ser contado para a memória dela quando o evangelho fosse pregado em toda a terra. Então hoje nós estamos falando da atitude de uma mulher que não sabemos o nome. Olha o que o Espírito de Deus quer fazer, quer falar contigo hoje. Quantas vezes tu vê homens que às vezes nem crentes são, nem convertidos são, intitulados bispos, pastores, missionários, botam o seu cartaz com o seu rosto, com o seu nome, dizendo que vai pregar em tal lugar. O dia que eu for convidado para pregar em algum lugar, que eu chegar lá e ver um cartaz com o meu rosto, com o meu nome, eu viro as costas da porta e venho embora. Que rosto e nome, quem tem que aparecer é Jesus, e o nome a ser posto é o nome de Jesus. Que vaidade soberba, estúpida desses homens. Não aparece nem o nome da mulher, mas o que ela fez é inesquecível. Ela foi até Jesus, na casa de Simão o leproso, pegou aquele nardo puro, né? Pegou aquela especiaria de um unguento, um vaso de alabastro com um unguento de grande valor. Perfumou a casa inteira. Era um perfume valiosíssimo, caríssimo, rara, que geralmente só era presenteado, só era dado a reis, às realezas. Era algo que não era todo mundo que tinha condições de comprar aquilo. Primeira coisa,
que você vai observar na atitude dessa mulher. Número 1, essa mulher não tinha o coração dela apegado às coisas materiais. Quem tem coração apegado nas coisas materiais nunca vai ver nada sendo feito para ficar em memória. O que está sendo feito é para ficar na terra e morrer na terra. Número 2, como eu já disse, não aparece o nome dela, aparece o feito dela, é o que nos interessa. Aparecer o feito. Você fez para quem? Eu fiz para Jesus. Quem foi? Foi um servo de Jesus, foi uma serva de Jesus. Qual era o nome? O nome não interessa, o que interessa era o nome que ela estava carregando, que ele estava carregando, era o nome de Jesus. Que coisa extraordinária. Número 3, se meteram no que ela estava fazendo. Observa que ela não parou de fazer o que estava fazendo para dar resposta a eles. Você não tem que dar satisfações ao mundo. Ao mundo Jesus diz que nós temos que dar testemunho, mas satisfação somente a Deus. Número 3. Não, minha satisfação é Deus. Por isso, que quem quer te julgar por vista ou por aparência, vai quebrar a cara e vai quebrar a cara feia. Deus não permite isso. Olharam para a aparência do que a mulher estava fazendo. Que desperdício! Era com ela que ele estava falando. Estamos falando com ela. Pois aqui não aparece uma fala dela. Não, estou fazendo para Jesus, Ele é o Senhor. Ela sabia que Jesus era o Senhor. Por isso que Jesus diz, os últimos serão os primeiros. Os discípulos estavam andando com Jesus para lá e para cá, para lá e para cá. Veio uma mulher que ainda não tinha aparecido na história e tem uma atitude que ressaltou aos olhos do Senhor, ao ponto dele dizer o que ela fez. Enquanto o Evangelho for pregado, e olha que isso que ela fez tem mais de 2000 anos atrás. Nós estamos em 2015, contando a atitude de uma mulher de mais de 2000 anos atrás, porque ela teve uma atitude que deixou Jesus maravilhado e uma atitude diferente do que aqueles que estavam perto deveriam manifestar. Número 4, observa que quando essa mulher fez isso, ela não pediu nada para Jesus. Então essa barganha medíocre, hipócrita, desses canalhas, picaretas que estão na televisão, dá aí para Deus, oferta aí para Deus que Deus vai te dar em dobro. Você não tem fé não? Quem tem 20 mil? Quem tem 15 mil? Quem tem 10 mil? Bota para Deus, vende o teu carro e traz para cá que Deus vai te dar. Isso é conversa de ladrão, de safado, de mau caráter, picareta, como tu vê aí na televisão, os hipócritas, que só segue esses homens quem está ainda sobre o domínio do diabo, porque quem é liberto pelo Espírito Santo só vai seguir onde a palavra de Deus está. Eles estão com comichão nos ouvidos para amontoar doutores sobre a vida deles, conforme as suas próprias vontades. Observa o que essa mulher fez. Essa mulher pegou o que ela tinha de melhor, algo valiosíssimo, e deu para o Senhor. E ela deu para o Senhor, e a Bíblia não mostra que Jesus, eu estou fazendo isso, enquanto eu estou fazendo aqui, pondo na tua cabeça, eu falo aqui no teu ouvido, Jesus, enquanto eu estou fazendo isso, Senhor, abre a porta para mim daquele emprego lá, que eu que vou ganhar 10 mil, 15 mil, Jesus, abre aquele negócio lá, a mulher não pediu nada, pelo menos nessa narrativa aqui, a Bíblia não mostra ela pedindo nada, mostra o que ela fez, não mostra ela pedindo. E o que interessa para a gente é o que está escrito, é o que está gravado, é o que está aqui, registrado. Jesus disse para ensinar o povo a guardar as palavras que ele deixou escrita. Mateus 28, 20. Então é isso que está escrito. Que ela estava derramando aquele unguento de grande valor e não fez um pedido a Jesus. Tem gente que acha que pode pegar suas coisas naturais. Estou dando para Deus. Deixa eu te dizer uma coisa que tu não vai ver outro te dizer. Deus não mandou te pedir nada. Quem é que vai dizer isso? O cara bota uma conta bancária no rodapé e vai dizer isso? Deus não mandou te pedir nada. Ele mandou te pregar o Evangelho. E quer ver as tuas atitudes de acordo com o Evangelho que você está ouvindo. Que atitude dessa mulher? Que valor essa mulher encontrou em Cristo para ter uma atitude dessa? Que valor? Quem era Cristo? A palavra de Deus. Que entendimento da palavra de Deus essa mulher teve para colocar o coração dela em querer dar para Deus o melhor e o que ninguém tinha pensado em dar. Tu quer que as tuas atitudes fiquem em memória e fiquem registradas lá diante do trono de Deus? Procura fazer sempre o melhor
quando as coisas ligadas ao reino de Deus estão envolvidas. Não dá para Deus o que sobra, dá para Deus as primícias. Não dá para Deus 2 minutos de um sono numa cama, de uma falsa oração, porque Deus não é criança, Ele ninguém engana. Não é pelo muito falar que seremos ouvidos, mas não é por falar de qualquer maneira pegando no sono que tu também vai ser ouvido. Com Deus ninguém brinca, de Deus ninguém zomba. Ficou 3, 4 horas com a colega da igreja, acontece isso por aí, né? Eu estou falando colega de igreja que estou pegando leve, lugares nem são igreja, falando da vida dos outros depois do culto. Chega em casa tonta de sono, Jesus, eu orou nada, hipócrita. Vai se converter enquanto é tempo. Está cheio de gente fazendo isso. Até tarde, culto terminou 9 horas, ela chegou em casa quase meia-noite, conversando sobre a vida dos outros, não estava conversando sobre Jesus, não estava como os discípulos no caminho de Emaús, falando a respeito das coisas do alto. Então o que essa mulher fez? Ela teve uma atitude que os outros não tiveram, uma atitude diferenciada, uma atitude que chamou, engraçado, a atenção deles, foram chamados para o natural. Quinto ponto, repara bem, eles chamaram a atenção, que desperdício, naturalmente falavam eles. Podia ter vendido isso, naturalmente falavam eles, porque queriam naturalmente dinheiro, vender dinheiro, desperdício, valor, vender dinheiro. Eram homens carnais da terra, depois vieram se converter, não sei se todos. É uma atitude dela, que desperdício? É desperdício você fazer alguma coisa para Jesus? É desperdício? Ele é dono do ouro, da prata, da terra e de tudo. Ele é dono da nossa vida, Ele nos dá saúde e nos sustenta. Desperdício? O cara tem coragem de pegar 5, 6 mil para dar para um filho comprar um telefone celular e não é capaz de dar um dízimo e oferta na casa do Senhor. Aquilo não é desperdício, porque o amor pelo filho dele é maior do que o amor que ele diz que tem por Deus. Essa mensagem está rodando o mundo, está chegando lá onde o Espírito Santo quer que chegue. Desperdício, meu irmão? Isso é para cá de Deus? Você vai ofertar isso? Não deixa ninguém se meter entre a tua oferta e Deus. Não deixa. Dá um fora. Corta logo. Repreende até e diz que é demônio. Porque é demônio sim. É demônio sim. Porque olha o que Jesus fala no final a respeito dessa mulher. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a sua memória. Olha só, meu irmão. Olha só. Claro que Jesus sabia o nome dela, ele sabe tudo. Mas Jesus mostrou que mais importante do que você querer que apareça o teu nome, tem que aparecer as tuas atitudes concernentes ao reino dele. Nunca nada que você faça para Deus considere banal ou desperdício. Considere com amor e com valor. Quando os 3 reis magos foram encontrar com até então menino Jesus, lá na manjedoura, lembra? Quando eles foram lá, guiados pela estrela, eles pegaram especiarias raríssimas, caríssimas, de alto valor. Ouro, ministério glorioso da palavra. Incenso, ministério sacerdotal. Jesus é nosso intercessor. E mirra, ministério profético. Vieram oferecer lá aos pés de Jesus o melhor. Engraçado, quando as pessoas pedem coisas a Deus, Senhor, me dá aquilo ali naquele lugar que seja o pior. Ah, Jesus, abre a porta daquele lugar. A pessoa quer o melhor, mas para Deus quer dar o pior. Isso quando dá. E quer dar o resto também. Coloca as primícias diante dos olhos de Deus, lembrando sempre, eu não estou fazendo favor para Deus, eu estou reconhecendo pela palavra que está no meu espírito, que Ele merece o melhor, sempre o melhor. A mulher pegou esse unguento de grande valor. Que valor devia ter comparado nos dias de hoje? Não sei. Que seria um grande valor nos nossos dias? Pegou esse unguento de grande valor e derramou sobre a cabeça de Jesus. Ela não deu uma palavra, ela não pediu nada, e os outros olharam para uma atitude espiritual que fazia ela, preparando o corpo do mestre para o sepultamento. Eles olharam para essa atitude espiritual
e agiram como carnais e naturais. Que desperdício! Podia ter vendido, isso aí dava um grande dinheiro. Esconde essa palavra que o Espírito Santo está colocando dentro do teu coração. Não deixa. A grande queda na vida do crente não é causada pelo diabo, é causada pelo outro crente, que se diz crente. Você já sabe que Satanás não presta. Você já sabe que Satanás é mentiroso, é traidor, é falso, está derrotado, está condenado ao lago de fogo e enxofre. Para ele não tem mais jeito. Você já sabe disso. Você só não sabe que o teu amigo que senta do teu lado pode estar caminhando no mesmo caminho que Satanás. Você às vezes não sabe disso. Ah, pastor, me prova. Te provo. Antes de Jesus mandar Judas fazer o que Satanás tinha posto no coração, Jesus falou: o que vai me trair é o que está vindo aí de viagem. Não, é o que senta comigo na mesa e vai botar a mão comigo no bocado. Por que tu deixou Satanás encher o teu coração? O que tu tem que fazer? Faz logo. Amigo. Jesus ainda chamou ele de amigo. Olha só, meu. Então você tem que vigiar o extremo com quem tu anda na rua, com quem tu conversa na rua, com quem você que está ouvindo essa mensagem aí conversa dentro do lugar que você congrega, o que tu fala, para quem tu fala. Cuidado, a traição não vem de longe, a traição vem de perto. É onde são causadas as maiores dores de ferida. O tiro que está a quilômetros de distância nem chega perto, nem te fere. Mas a bala que sai a centímetros, essa te mata. Então olha o que o Espírito Santo está mostrando hoje. Quiseram matar os discípulos de Jesus, tentaram matar a atitude daquela mulher, tentaram mexer na fé dela, mas aquela mulher se manteve numa integridade espiritual espantosa. Leia novamente, não aparece uma fala dela aqui, mas a deles aparece. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se. Eles não só falaram, mostraram uma indignação por ela estar fazendo e dando o melhor para Jesus. Por isso que no céu a gente vai ter muita surpresa. Muitos que tu viu aí na Bíblia, que tu pensa que está lá, estão lá nas chamas do inferno. Indignaram-se dizendo: por que este desperdício? Olha só, mas tu continua lendo e vê que aí Jesus entra na questão. Jesus, porém, conhecendo isso, disse: por que afliges esta mulher? Ela não falou nada. Ela sabia que o advogado estava ali. Por que afliges essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Olha só, para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a sua memória. Agora você consegue imaginar o tamanho da coroa dessa mulher, do galardão que ela recebeu? Você consegue imaginar o tamanho do nível de espiritualidade dessa mulher? Aqui pelo texto nos dá a entender que essa mulher é uma mulher de posses financeiras. Engraçado que Jesus, em outra passagem, acerca do jovem rico, o que ele diz? É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, referindo-se a um lugar estreito que tinha lá em Israel, um camelo passar no fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Essa mulher aqui, se você ver bem, essa mulher podia ser considerada rica. Era uma especiaria caríssima. Tanto é que alarmou, chamou os olhos dele, chamou atenção, de grande valor. No versículo 7 está constando, de grande valor. Quando vai derramar isso na cabeça de Jesus, descendo para o corpo, porque o mestre fala, ela ungiu o meu corpo para o meu sepultamento. Ela começou pela cabeça, no corpo. Que desperdício! Indignaram-se. Quando tu faz para Deus o melhor por amor, Deus vai fazer infinitamente maior para você, por amor. Amém. Deus nunca te dá aquilo que você deu a Ele. Ele sempre te dá além do que você pensou que poderia receber. Amém. Porque Ele conhece que a gente precisa. Ele conhece que a gente precisa. Deus não aumenta a quantia quando Ele quer abençoar a tua vida financeira.
Ele transforma. Aparece aquela plantinha que não estava esperando. Glória a Deus. É assim que Deus faz. Amém. Tem mostrado isso em nosso meio. Você tem visto aí, tem mostrado. O nosso Deus, o Deus vivo, o Deus da Bíblia, Ele é transformador. Ele transforma as causas, modifica os quadros. Mas aí você tem que dar a tua atitude de fé diante dos olhos do Senhor. E a atitude de fé não está somente ligada a riquezas naturais, está também principalmente ligada à tua atitude espiritual ao ouvir a palavra de Deus. O que você vai fazer para Deus? Eu quero fazer para Deus o melhor. Para Deus tem que ser o melhor, porque Ele é o melhor e não há ninguém como Ele e ninguém se compara a Ele. Que o Espírito de Deus nos alimente e nos abençoe com essa palavra. A Ele seja toda a glória. Bendito seja o nome do Senhor que nos tem abençoado. Sem Ele nada podemos fazer. Louvado seja o nome de Jesus. Para Deus, sempre o melhor.